Vamos nos preparar para o culto em louvor e adoração ao nosso Deus, quando iremos ouvir o prelúdio que os nossos irmãos irão fazer. Deus nos chama para podermos adorar a Ele nesse culto público, nesse dia do Senhor. Peço aos irmãos que podem, fiquem em pé e abram a sua Bíblia e vamos ler juntos, de forma alternada, o capítulo 29. Salmo de número 29. Vamos ler a palavra de Deus de forma alternada. Salmo capítulo 29. Salmo de Davi. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sião como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz, glória. O Senhor preside aos dilúvios. Como rei, o Senhor presidirá para sempre. Todos. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Amém. Amém. Vamos orar ao nosso Deus com o nosso irmão Raoni nesse momento e na oração de louvor, nesse início de culto, em adoração a Ele, nosso Deus Todo-Poderoso, que merece o nosso louvor, mesmo com as nossas imperfeições. Senhor Deus, aqui estamos, Pai, diante de Ti, reunidos, quanto a Igreja do Senhor, no Teu dia, Pai, o domingo, o dia do Senhor, o dia que o Senhor designou, Pai, para que
descansássemos e principalmente para que dedicássemos a Ti, Pai. O dia de nos reunirmos para render louvores ao Teu nome, para estarmos em comunhão e aprender da Tua palavra. Te rogamos por esse culto, Pai, te pedimos que o Senhor conduza este culto, Pai, que seja tudo que for acontecer aqui, seja feito para a honra e glória do Teu santo nome. Que o Senhor toque, alinhe os corações de todos que estão aqui, Pai, que o Teu povo possa estar com a atenção focada exclusivamente em Ti, Senhor. Que tudo aqui seja feito, Pai, para Te honrar, para Te glorificar, que o Teu povo, Deus, saiba usar esse momento da maneira que o Senhor quer. Pai, que seja um momento, Senhor, de cada vez de louvarmos a Ti, Pai, e sermos edificados pela Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Ainda em pé, vamos louvar a Deus com esse hino, ao Deus grandioso. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da Tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando a proclamar Teu nome na amplidão. Canta minha alma então a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Canta minha alma então a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa pássaros cantar, ou vejo além montanhas altaneiras, o Teu poder e glória proclamar. Canta minha alma então a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Canta minha alma então a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Quando percebo que na cruz maldita, por Teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, a libertei do sangue carmesim. Canta minha alma então a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Canta minha alma então a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão,
Os irmãos podem sentar-se. Nesse momento do culto, o Senhor nos chama, o Senhor nos convoca para podermos termos um momento de confissão de pecados. Abra sua Bíblia e acompanhe a leitura em Efésios, capítulo 4, dos versos 25 a 32. Efésios 4, de 25 a 32, o título editorial aqui diz Exortações à Santidade. Diz assim a palavra de Deus: Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém. Palavra de Deus, que Ele sonde os nossos corações, que nós possamos ter, nesse momento, um momento individual de confissão de pecados diante do nosso Deus. E logo depois, em alguns instantes, iria pedir ao nosso irmão Frank que orasse em voz alta, na oração de confissão. Senhor da glória, aqui reunidos como igreja tua, comprados por um alto preço, embora não merecêssemos, mas aprouve ao Senhor nos comprar por um alto preço, preço de sangue, sangue inocente, sangue imaculado. O Senhor nos comprou, nos lavou, nos purificou, mas ainda assim, Senhor, somos pecadores. Pela Tua palavra nós entendemos que nascemos em pecado, que fomos concebidos em pecado, Senhor, e carecemos das Tuas misericórdias constantemente. E aqui nos posicionamos diante do altar da graça, exatamente em busca de misericórdia, pois somos pecadores, ó Deus. Somos falhos, somos inclinados a fazer o que não Te agrada, seja por pensamento, seja por palavras, seja por atitudes. E nós suplicamos aqui sobre nós agora a Tua misericórdia. Ouve a nossa súplica, Senhor, e perdoa os nossos pecados. Apaga toda a nossa culpa diante de Ti. Seja o pecado oculto, seja o pecado revelado, Senhor. Tem compaixão e nos perdoa, pois nós nos apresentamos a Ti
pelos méritos de Cristo. É em nome de Jesus que nós pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Amém. Amém, Senhor. Amém. Louvemos a Deus com mais um dos nossos hinos. Cantai, exultai, o Messias chegou, dissiparam-se as trevas, a aurora raiou. Dai louvor e celebrai-o, foi morto na cruz. Dai louvores, publicai-o, já vive Jesus. Cantai, exultai, pelos ímpios sofreu, satisfez a justiça e o sangue verteu. Dai louvor e celebrai-o, foi morto na cruz. Dai louvores, publicai-o, já vive Jesus. Cantai, exultai, temos pleno perdão, pois Jesus nos concede real salvação. Dai louvor e celebrai-o, foi morto na cruz. Dai louvores, publicai-o, já vive Jesus. Cantai, exultai, Jesus Cristo nos céus, pelos seus intercede à destra de Deus. Dai louvor e celebrai-o, foi morto na cruz. Dai louvores, publicai-o, já vive Jesus. Cantai, exultai, o Senhor voltará, triunfante e glorioso, nas nuvens virá. Dai louvor e celebrai-o, foi morto na cruz. Dai louvores, publicai-o, já vive Jesus. Concluindo esse momento de confissão, a palavra de Deus nos garante o perdão, nos afirma o perdão de Deus. Salmo 130, versículos 7 e 8 nos diz o seguinte, a palavra de Deus: espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Amém. Quero convidar os irmãos, mais uma vez, para podermos participar, lendo conjuntamente. Aqueles que podem, fiquem em pé. Vamos fazer a leitura sequencial. Estamos lendo o livro de Apocalipse. Vamos ler Apocalipse, capítulo 14, leitura alternada dos versículos 6 a 13. Vamos ler de forma alternada, diz assim a palavra de Deus. Vi outro anjo voando pelo meio do céu,
tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e da presença do Cordeiro. Todos. Aqui está preservar os santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Vamos, nesse momento, participar de mais um momento de culto em louvor ao nosso Deus. Nesse momento, você que veio preparado com os dízimos e ofertas, tem a oportunidade de vir até aqui à frente e trazer aquilo que o Senhor tem dado a cada um de nós. Vamos cantar e louvar a Deus com esse cântico, e aí você tem a oportunidade de vir até aqui à frente. Mil vezes mil louvores rendamos a Jesus, que da mais alta glória desceu até a cruz. Por sua imensa graça, você insigne amor, por todos seja sempre louvado Salvador. Mil vezes sim, mil vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos salvou, bendito Salvador. Eis ao redor do trono do Redentor Jesus, milhares e milhares em refulgente luz, com reverência adoram o grande Salvador, e ao bom Cordeiro rendem a honra e o louvor. Mil vezes sim, mil
bondoso Deus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, que tudo vem de Ti, Tu é o provedor, o sustentador de todas as coisas. Pai, ajuda-nos, dá sabedoria, Pai, ao conselho da igreja, para fazer a boa alocação desses recursos, que seja sempre para a honra e para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Vamos ficar em pé, vamos louvar ao Senhor com cânticos. Eu te amo de todo o coração, fortaleza minha rocha, és o meu lugar de força e o meu libertador, és meu Deus, fortaleza em quem confio. Te amo de todo coração, fortaleza minha rocha, és o meu lugar de força e o meu libertador, és meu Deus, fortaleza em quem confio. Tu és a força da minha salvação, meu escudo e meu alto refúgio, és o meu lugar de força e o meu libertador, és meu Deus, fortaleza em quem confio. Meu escudo e meu alto refúgio, és o meu lugar de força e o meu libertador, és meu Deus, fortaleza, és meu Deus, fortaleza, és meu Deus, fortaleza em quem confio. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Mas agora os meus olhos te veem.
nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Mas agora os meus olhos te veem. Para ser
domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é pra mim. Até que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo. Mas agora ao meu lado está, cada dia eu sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. No início. Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é pra mim. Até que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo. Mas agora ao meu lado está, cada dia eu sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. É que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo. Mas agora ao meu lado está, cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Tudo Ele é pra mim. Tudo é Jesus pra mim. Podeis assentar. Meus irmãos, nós vamos ainda orar ao Senhor em intercessões, ações de graças. Curve sua fronte, vamos nos colocar em oração. Pai querido e amado, como é bom poder render graças ao Teu nome, porque temos a consciência de que tudo que temos é fruto do Teu grande amor, da Tua boa mão sobre nós. Nós somos tão pequenos, Pai, limitados, pecadores, indignos, ó Deus, da Tua boa mão sobre nós. Temos consciência de que se o Senhor observasse, Pai, a questão da iniquidade em nosso meio, certamente ninguém subsistiria. Mas a Tua palavra fala que contigo está o perdão para que te temam. E temos esta consciência, mas ao mesmo tempo nós
Cremos no livre acesso que temos junto ao trono da graça, pelo novo e vivo caminho, por meio do sangue do teu Filho Jesus. E é por meio dele que nós te rogamos nesse instante a tua misericórdia, a tua bênção sobre esta igreja. O Senhor conhece o coração de cada um que adentrou neste lugar. O Senhor conhece as lutas, os anseios, os projetos. Ó Pai, e o Senhor é poderoso, Pai, para mover o nosso coração para que possamos pensar mais nas coisas do alto, que possamos almejar mais o teu reino em detrimento das nossas coisas, que possamos aprender a pedir, e pedir bem e não pedir mal. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos. Pai, queremos suplicar a Ti, neste instante, pela vida dos nossos queridos irmãos, que têm enfrentado lutas, ó Pai, na vida espiritual. Aqueles que têm tropeçado, aqueles que estão, às vezes, na dúvida e já com frieza ao ler as Escrituras, já vindo à igreja com o coração endurecido, na força do hábito, sem meditar, ó Pai, em nenhum momento, em nenhum ato do culto, Senhor. Tem misericórdia daqueles que não estão vindo mais, que já se afastaram, e pedimos, ó Deus, o Senhor é poderoso para trazê-los de volta. Tem misericórdia dos filhos desviados, cônjuges descrentes, aqueles que têm rogado ao Senhor pelos filhos, pelos pais, por irmãos. O Senhor conhece, Pai, o contexto de cada um, e o Senhor conhece cada luta. O Senhor é o Deus que sabe de todas as coisas. Por isso suplicamos a Ti, Senhor, porque só o Senhor é poderoso para reverter quadros que parecem impossíveis. O Senhor é poderoso para quebrar corações, para transformar. Por isso suplicamos a Ti, tem misericórdia, Senhor. Suplicamos ainda, ó Deus, pelos irmãos enfermos que enfrentam lutas corriqueiras na área da saúde. Pedimos Tua bênção, Pai, sobre a nossa irmã Dona Proserpina, ó Pai, se recuperando de uma cirurgia no olho. Abençoa a Tua filha, fortalece a fé da Tua serva, Senhor. Pedimos Tua bênção sobre a vida de Dona Joselina, Tua serva também, que enfrenta lutas com a sua coluna. Abençoa a Tua filha, Senhor. Dá-lhe alívio, Pai, das dores. Pedimos Tua bênção sobre a vida de Dona Gessília também, Senhor, que também corriqueiramente enfrenta lutas na área da saúde. Abençoa a Tua serva. Suplicamos, ó Deus, nesse instante, pela vida do nosso irmão Wesley Puskas, Teu servo. Ó Deus, Teu servo tem enfrentado lutas já há tantos anos, tantas cirurgias, e ainda mais agora esta dor na coluna. Ó Deus, nós suplicamos ao Senhor, porque o Senhor é poderoso para abençoá-lo, para aliviar as dores. Ó Deus, nós não sabemos os Teus propósitos, mas o nosso desejo é que essa cirurgia não aconteça, que o Senhor o livre de mais esta cirurgia, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia do Teu filho, abençoe, dá-lhe alívio, dá-lhe uma noite de descanso, Senhor. Abençoe juntamente com ele a Táfnis, nessas lutas diárias e constantes com o seu esposo. Põe Tua boa mão, Pai, sobre aquele lar. Refrigera a alma daquele lar, Senhor, tem misericórdia. Pedimos Tua bênção sobre a vida do Ítalo. Também Te rendemos graças porque, ó Deus, ele já recebeu uma liberação para se locomover mais. Louvado seja o Teu nome pela recuperação dele. Abençoa para que haja plena recuperação. Presbítero Edson também, ó Deus, abençoe, Pai, a recuperação plena desta ferida no pé. Põe Tua boa mão, Senhor. Ó Deus, que haja cicatrização. Já temos visto, Pai, ele andando já após a cirurgia, mas, ó Deus, há tanto tempo, Pai, essa cicatrização não acontece. Pedimos a Tua boa mão, Senhor. Ó Deus, pedimos ainda a Tua boa mão sobre as gestantes. Ó Deus, pedimos Tua bênção sobre o pequeno Ravi. Ó Deus, que veio um pouquinho antes do tempo, mas com a Tua boa mão já em casa. Te rendemos graças, Senhor. Abençoe, Pai, juntamente com ele os seus pais, o Rian, a Claudiane.
Abençoe as demais gestantes da igreja, aquelas que não podem ter filhos. Ó Deus, põe em tua boa mão, Pai. O Senhor é poderoso para fazê-las gerar filhos, ó Pai. Põe em tua boa mão, Senhor. Ó Deus, nós suplicamos a Ti porque temos convicção, porque já experimentamos de que o Senhor é poderoso, de que o Senhor é soberano, o Senhor dando a Tua ordem, ó Pai. O Senhor é quem preside aos dilúvios. Ó Senhor, nós cremos no Senhor. Rogamos assim, Pai, no nome santo do nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, nós vamos dar prosseguimento à exposição de Gênesis, agora no capítulo 6. Gênesis 6. Eu farei a leitura dos versículos 1 ao 8. Gênesis 6, versículos 1 ao 8. A distinção a partir do versículo 9, no texto hebraico, há uma quebra já do 9 em diante, por isso esta distinção, provavelmente no versículo 11 na sua Bíblia, é uma opção do editor que traduziu a Bíblia aqui para o português, mas no texto hebraico vai até o versículo 8 e do versículo 9 em diante há uma nova ideia sendo desenvolvida por Moisés, que escreve o livro de Gênesis. Versículos 1 ao 8 diz assim a palavra do Senhor. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois esse é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Até aqui, vamos orar mais uma vez. Ó Deus, obrigado mais uma vez pelo privilégio que temos de abrir a Tua lei, Tua santa palavra. E com esse privilégio, Pai, nós queremos suplicar a Tua misericórdia, porque sabemos, ó Pai, que de nós mesmos não temos nada a oferecer ao Senhor, nem mesmo conseguiríamos entender a Tua palavra se o Teu Santo Espírito não abrisse os nossos olhos. E por isso nós te suplicamos que o Senhor ilumine a nossa mente, abra o nosso coração, para que entendamos a Tua verdade, a Tua palavra, e que o Senhor aplique em nosso coração, que o Senhor amoleça o nosso coração, para que não andemos na contramão da Tua palavra, nem coloquemos desculpas para fugir do centro da Tua vontade. Mas nós queremos pedir que o Senhor desperte o nosso coração nesta noite, aqui na Tua casa, Pai, para honrarmos ao Senhor com obediência à Tua palavra, apreço à Tua palavra, dedicação àquilo que o Senhor quer nos ensinar. Ajuda-nos, Senhor, porque pedimos no nome santo do nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, o Salmo 73 é um dos salmos mais marcantes no sentido de expor o sentimento de um coração diante da injustiça.
Às vezes, lidamos com a injustiça de um mundo caído e, diante dessa injustiça, nós ficamos pensando, olha, esses pensamentos aqui são estranhos a mim, porque tantas vezes o nosso coração começa a questionar quem é Deus. Começa a questionar, será que Deus não está enxergando tanta maldade? Às vezes, a questão é até externa ao seu lar, mas você vislumbra uma injustiça no trabalho com alguém sendo humilhado, e você faz, rapaz, esse funcionário tem sido humilhado meses após meses, ano após ano, e ele continua desse jeito e parece que nada muda. E essa pessoa que tem feito essa humilhação, não acontece nada com ela, próspera, cheia de filhos e saudável. E o outro que ainda sofre mais, tem uma doença, e você começa a vislumbrar coisas terríveis. E quando estas coisas terríveis batem à nossa porta, nós podemos ter essa sensação. O salmista diz assim, Salmo 73, quanto a mim, porém, quase resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes. Aí ele faz uma lista. Olha, os perversos prosperam, não têm preocupações, o corpo saudável, não partilham das canseiras dos mortais. Eu vivo morto de cansado, chego em casa cansado e mal consigo pôr o pão na mesa, e o perverso consegue tranquilo, dorme em paz. Das 6 da tarde está uma maravilha para ele. Não são afligidos como os outros homens. E fora isso, ainda cheio de soberba, vanglória com a violência. E aí ele diz assim, olha, eles falam da opressão com altivez. Sabe o que essa expressão me lembra? Lameque, descendente de Caim, chegando para suas esposas falando da violência, da perversão. Matei 2, um porque me feriu, o outro porque me pisou. Olhem para mim, quem chegar e vir até mim fizer esse mal. Lameque dizendo, para Caim, vingança 7 vezes, comigo é 70 vezes 7. E vive muito. Não é possível, a sensação do salmista é essa, não é possível. Versículo 9. E eles não só desandam a boca com a sua arrogância contra os perversos, mas contra os céus. Contra os céus desandam a boca, a sua língua percorre a terra. Versículo 11, aí vem a pergunta comum. Será que Deus está sabendo disso? Onde é que está Deus que não está vendo isso? A gente ora, pede ao Senhor. Tantas vezes já orei ao Senhor por aquele vizinho que tem feito isso, por aquele patrão, por aquele amigo, por meu cônjuge, por meu filho, por meu pai. E é sofrimento após sofrimento. Será que Deus tem conhecimento disso? Será que Deus tem visto as injustiças em nossa nação? Diversas, em todas as áreas? A sensação do servo de Deus, muitas vezes em um mundo caído, é esta. É de que, olha, está difícil porque a gente ora e a oração parece vazia. E nós corremos o risco de esmorecer. Pare para pensar quantas vezes você orou pelas questões políticas da nossa nação. E aí você ora, e quando a coisa está grave, não, vamos orar. E a gente ora, daqui a 2, 3 meses, a coisa não muda e nós paramos de orar. Às vezes não falamos assim, Deus não está vendo, será que o Senhor não está vendo? Mas no coração nós cansamos, porque temos a sensação de que não tem jeito, que Deus não está respondendo. Então é para eu parar de orar mesmo. Irmãos, o mundo caído, ele deveria nos dar o senso de urgência, ao invés de esmorecimento, de diligência em continuar suplicando a Deus, porque nós conhecemos quem Deus é. Nós conhecemos nas Escrituras como Deus age diante do pecado, mas o nosso coração se esfria facilmente
Porque vivemos em um mundo caído e porque nós também somos caídos. O pecado nos atingiu. E tantas vezes nós esmorecemos diante de tanta perversidade. Mas como é que Deus verdadeiramente reage? Crianças, como vocês pensam que o que Deus sente diante da maldade que o coleguinha faz? Como vocês pensam que Deus vai reagir diante de um ladrão, diante de um bandido que continua fazendo maldade? Esse texto vai nos mostrar a reação de Deus diante de um mundo caído. Como Deus reage? Não é exaustivo, mas nesse texto de Gênesis nós vamos perceber que Deus não está apático a um mundo perverso e que segue descendo dia após dia em um abismo após outro. Deus não está passivo ao pecado, Deus não põe pecados para debaixo do tapete, Deus não está alheio ao que o mundo vive fazendo contra ele, desandando a boca aos céus e zombando do Senhor. Pense, por exemplo, em quantos eventos você já ouviu falar, na TV mesmo, nas mídias, de manifestações em que a pessoa de Cristo, mesmo que sabemos a respeito do erro de se tentar representar a pessoa de Cristo, mas o erro é duplo, de representar e ainda tentar representar Jesus Cristo como alguém que é totalmente devasso. E você olha para aquilo e você pensa, que absurdo! E no nosso coração a vontade é aquela mesma, Senhor, porque o Senhor não faz nada. Quando você pensar assim, lembre-se dos discípulos ao lado de Cristo e cogitando anjos dos céus para protegê-lo, para livrá-lo da cruz. Longe de ti, Senhor, ir para a cruz, por exemplo. Mas nós vamos observar que Deus não reage passivamente ao pecado. O primeiro aspecto, para as crianças que estão anotando, é que Deus se entristece. Tristeza. Deus não olha para o mundo caído, não olha para aqueles que o afrontam, para aqueles que continuam vivendo suas maldades, continuam mergulhando em um pecado, no lamaçal. Deus não olha para isso e diz, olha, é o jeito, tudo bem, chegar no último dia, vou lançar no inferno e pronto. Não é assim. Deus reage com tristeza diante de um mundo caído. Por vezes a nossa sensação é aquela máxima usada em nosso tempo. Bandido bom é bandido morto, por exemplo. E aí nós trocamos alguns conceitos do tipo, olha, alguém rouba um aparelho de celular, por exemplo, e você pensa que aquele aparelho de celular vale a vida de alguém, mesmo que seja alguém perverso. Há aí um equívoco a respeito do valor da vida. Mas o que as Escrituras vão mostrar é que Deus não tem prazer nem na morte do perverso. Perceba, Deus não tem prazer na morte do perverso, do ímpio. E o texto vai dizer que Deus sente tristeza. Observe, versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. O texto vai falar sobre a corrupção do gênero humano. Resumindo, pense um pouquinho. Quando nós estudamos a última genealogia, capítulo 5, pessoas vivendo 900 anos, 700 anos, literais, 600 anos, 500 e poucos anos. E pense agora em um bandido,
em alguém que faz males até a crianças, a mulheres. Os irmãos estão entendendo? Pense alguém fazendo males e tendo longevidade. Vivendo muito. E vivendo muito e sem o próprio freio de uma doença. Sem o freio que nós temos hoje, freios ligados a esta área. E o texto vai mostrar, o coração do homem é continuamente mau. Não pense que o mundo vai melhorar. O homem sem Deus vai conseguir chegar na sociedade perfeita, no céu aqui na terra. Algumas, aliás, quase todas as ideologias, pelo menos as que eu tenho em mente, elas tentam desenhar o céu na terra. Pensa que o homem conseguirá, através da justiça social, do equilíbrio de classes, ou mesmo da unidade do ser humano, vai conseguir sim, do livre comércio, ou qualquer outro pensamento, longe da redenção. Nenhum destes vai conseguir frear o ímpeto continuamente mau do coração humano. O único evento que barrará o pecado é a volta do Senhor Jesus Cristo. E Moisés traz este aspecto. O ímpeto do coração do homem é continuamente mau. E isso é colocado nas Escrituras em alguns pontos. Por exemplo, mais à frente, quando Deus promete a terra da promessa para Abraão, ele vai dizer para Abraão, olha, ainda não se encheu a medida da iniquidade dos amorreus. E lembre-se, foi pós-dilúvio. O coração do homem continua mau. E vai piorar, vai piorando, e vai chegar um ponto, Deus falando para Abraão, 400 anos. Após esses 400 anos, eu vou libertar o meu povo. E eles vão adentrar na terra da promessa. E Deus mesmo puniria aquele povo. Quando a palavra de Deus fala sobre os últimos dias, fala que nos últimos dias os homens serão arrogantes, avarentos, desobedientes aos pais, desafeiçoados, homens terríveis. E nós já vivemos nos últimos dias. É o último período da história, pós-Cristo. Período em que a maldade vai continuar crescendo. Esse é o aspecto. Mas pense, volte-se para o tempo de Noé. Um coração continuamente mau, vivendo 800 anos, 700 anos. E propagando a sua maldade. Mas o texto vai dizer que Deus se arrependeu. E é aqui a ligação entre arrependimento e tristeza. Porque você começa a pensar, ora, a Bíblia disse que Deus se arrependeu, mas Deus se arrepende? Irmãos, há alguns aspectos, aqueles que estão anotando, a respeito do que é a ideia do arrependimento da parte de Deus. A primeira delas é que o arrependimento da parte de Deus não traz o mesmo conceito de arrependimento que nós temos entre os homens. Há uma visão diferente nas Escrituras a respeito do que Deus quis dizer quando ele disse, me arrependi. Não é a mesma coisa. 1 Samuel capítulo 15, versículo 11, vai dizer que Deus se arrependeu de constituir Saul rei. No mesmo capítulo, aí se você quiser acompanhar, 1 Samuel capítulo 15, já no versículo 29, ele vai dizer, também a glória de Israel não mente nem se arrepende. Ora, ele está dizendo que se arrependeu de constituir Saul rei, e depois disse, a glória de Israel não se arrepende. No mesmo capítulo, olha, isso não seria uma contradição? Não, guarde a informação. Números 23, versículo 19, diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, o primeiro aspecto, as Escrituras deixam clara a ideia de que Deus não se arrepende. Então, quando Deus diz
a Noé que se arrependeu de ter feito o homem, o que significa esse arrependimento? Ele é diferente, primeiro aspecto, é diferente do arrepender do homem. Segundo aspecto, no próprio texto de Gênesis 6, é que o versículo vai trazer no contexto uma área ligada a sentimento, a um forte sentimento de tristeza da parte de Deus. Versículo 3, o texto vai dizer assim: então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. Os seus dias serão 120 anos. Versículo 6. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Isso lhe pesou no coração. Há um contexto de um sentimento de tristeza da parte de Deus. Segundo aspecto. Terceiro aspecto é que as Escrituras, em diversos textos, vão usar o que teologicamente chamamos de linguagem de acomodação. É o que você faz com o seu filho quando ele te pergunta assim: pai, o Sol gira em torno da Terra? Aí você vai lá, você não vai falar assim: não, meu filho, é porque tem uma característica, o movimento heliocêntrico. Você não vai falar assim para o seu filho pequeno. Você vai pegar e falar assim: filho, é porque, na verdade, você pega uma laranja, você faz alguma coisa e vai tentar explicar, falando a verdade, explicando o conceito, mas baixando, se acomodando à limitação da mente do seu filho. Lembre-se o que Paulo fala em Romanos 11: quem conheceu a mente do Senhor? Eu já ouvi a expressão assim: um oceano não cabe em um balde. Não vai caber. Você vai pegar uma amostra aqui, você vai pode pegar uma amostra de cada canto do oceano e você vai encher um balde e você vai ter um pouco de conhecimento. Olha, é salgado. Ah, rapaz, a água tem isso, parece que tem resto de algas aqui. Olha que interessante. Você vai analisar e você vai ter um pouco da amostra daquela imensidão. Da mesma forma é o caráter do nosso Deus. Como um Deus que é infinito, maior do que o universo, vai se revelar para seres pequenos, mortais, que vivem 20, 30, 50, 70 anos. O passar disso é canseira e enfado. Linguagem de acomodação. Quando as Escrituras usam essa linguagem, há duas palavrinhas usadas, que uma delas é antropomorfismo. Quando, por exemplo, você vê a linguagem de Deus como se fosse um ser humano. Quem com a concha das suas mãos mediu as águas do mar? Não, Deus não tem mão. O Deus infinito. Quem mediu o céu a palmos? Mas há também uma outra palavrinha chamada antropopatismo, que é a equivalência de sentimentos humanos para que você entenda nas devidas proporções uma pequena parcela do que Deus realmente sente. Quando a Bíblia fala que Deus está irado, a ira de Deus não é a nossa ira, é diferente. Deus é santo, perfeito. Nós nunca experimentamos uma ira perfeita e santa. Nunca. Nem em santidade, nem em profundidade. O teólogo Van Groningen, falando sobre esse trecho, ele diz que a experiência emocional humana é atribuída a Deus para comunicar a certo grau o que Yahvé, o Deus da aliança, experimentou de fato. Mesmo a tristeza que Deus sentiu ali ao ver a humanidade de mal a pior. Pense o que é apenas em uma casa, em todo o planeta, uma casa vivendo para a glória de Deus. E o texto ainda vai mais, fala de um homem. Ele nem especifica que os filhos de Noé viviam assim.
Sabe quem achou que experimentou isso? O que Noé experimentou? Quem achou? Elias. Senhor, só tem eu, Senhor. E Deus disse, não, tem 7.000 que não se prostraram a Baal. Mas Noé experimentou isso, sozinho em um mundo perverso. Quarto aspecto. A palavra traduzida por arrependimento, ela é da mesma raiz do nome Noé. Noé significa consolo. Essa palavra, quando ela está em uma nuance verbal, essa raiz, quando ela está flexionada dentro da língua hebraica para uma ideia ou para outra, ela sempre traz a ideia de sentimentos. É uma palavra que, flexionada, traz a ideia de sentimentos. E aqui no texto, a ideia é de sentimentos que geram atitudes opostas. Se antes você vai para a direita, agora você vai para a esquerda. Mas não é uma atitude ligada a eu não sabia que isso ia acontecer, como é do homem. O homem faz, eita, não era para ter feito isso. Eu errei. No texto não está nem implícito, nem explícito a ideia de que Deus não sabia do que ia acontecer. Eu não sabia que isso iria acontecer. Até porque já havia uma promessa a respeito do descendente da mulher. A história já estava desenhada lá em Apocalipse, fala do livro da vida do Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Todos os nossos dias foram escritos e determinados sem que um deles existissem ainda. Então, há aqui no texto a garantia de que Deus não foi pego de surpresa. O que há aqui é um sentimento de tristeza diante de um mundo caído. E aquele que criou disse, a partir de agora eu vou destruir, direção contrária, com esse contristamento com o que há de pecado no mundo. John Piper, citando esse texto, ele traz um exemplo que ele faz assim, para tentar que a gente entenda um pouquinho melhor este sentimento de tristeza. Ele disse assim, por exemplo, se eu disciplino meu filho por causa da desobediência ousada, e ele foge de casa porque eu o disciplinei, posso sentir remorso por aquela disciplina. Não no sentido de que desaprovo o que eu fiz, e sim no sentido de que sinto tristeza pelo fato de que a disciplina era uma parte necessária de uma maneira sábia de lidar com a situação. E mesmo assim, a disciplina levou meu filho a sair de casa. Se eu tivesse de lidar com a mesma situação, eu disciplinaria novamente, porque essa seria a melhor coisa a fazer, embora eu soubesse que uma das consequências poderia ser a saída momentânea do meu filho. Aprovei a disciplina e, ao mesmo tempo, lamentei por ela. Deus resolveu destruir como disciplina, como juízo, mas ele não ficou feliz. Que alegria, vou destruir o mundo. Não. Deus estava triste com a situação do mundo. E aí, olha, a palavra arrependi é uma tentativa de traduzir esse sentimento de estou triste e vou fazer o contrário de criar. Vou destruir. Irmãos, a tradução que está aí no versículo 6, isso lhe pesou no coração, é a mesma palavra usada em Isaías 63:10, quando diz, eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo. Deus estava triste com aquela situação. Deus se entristece com o pecado. Viver na contramão da vontade de Deus
não promove alegria nem aos seus pais, viu, crianças? Andar em desobediência não traz alegria para o seu papai, para a sua mamãe, para os seus avós, que talvez cuidam de você. Muito menos para um Deus que é santo. Deus se entristece com o pecado. Paulo fala aos Efésios: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. E como é que eu não entristeço o Espírito Santo de Deus? Várias aplicações. Vida de santidade, obediência, amor às coisas de Deus, apreço pelo seu culto, boa criação dos seus filhos, sendo um bom funcionário, andando aos pés do Senhor em qualquer lugar que Deus te coloca. Porque se você pensa que é dando aquelas fugidinhas, fazendo coisinhas erradas aqui e acolá, porque Deus me ama, Deus está triste, Deus se entristece com o pecado. Primeira palavrinha, crianças: tristeza. Deus não sente alegria com o pecado. Tristeza é como Deus reage. Mateus 23, 37, Jesus disse: ó Jerusalém, Jerusalém, que assassinas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos como a galinha colhe os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vós não o aceitastes. Tristeza é a primeira reação que destacamos. A segunda, ira. Crianças que estão anotando, ira. Vocês podem colocar também raiva. Um sinônimo que vocês entendem talvez um pouco melhor. Ira. Versículos 1 e 2, o texto diz assim, vamos ler juntos? Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhos, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram... Versículo 3, então, o texto diz: então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Pense que no capítulo anterior, você tem um registro do homem que foi mais longevo na história. Matusalém ou Metusalém, dependendo da tradução, da transliteração, 969 anos. E aí logo depois Deus diz, olha, seus dias serão 120 anos. Se você se recordar do que as Escrituras falam sobre a ira de Deus, você vai lembrar-se de textos assim, terrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Ou mesmo, a mim me pertence a vingança. Ou no Salmo, que diz, Deus que sente indignação todos os dias. Ou Paulo aos Romanos 1 dizendo, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Nós gostamos de ouvir sobre um Deus que é amoroso, que é gracioso, misericordioso, benigno, que cuida, que zela, que guarda, o guarda de Israel, consolador. Mas nós não podemos nos esquecer que as Escrituras nos apresentam um Deus que é santo, santo e santo. E ligado à sua santidade, Ele é um Deus irado contra o pecado. Mas Deus ama o pecador. Mas a Bíblia não diz isso não, a Bíblia diz assim, odiei Esaú. Versículos duríssimos. Odiei, amei a Jacó e odiei Esaú. Na sua tradução deve estar de modo, trazendo um eufemismo, aborreci a Esaú. Lá no texto original é, odiei Esaú. Deus é um Deus irado. Terrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Dito isso, antes de
detalhar um pouquinho mais este aspecto, olha o que o texto vai dizer. Vai dizer que um dos primeiros aspectos que acenderam a ira de Deus foi a questão de um casamento. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que todas mais lhe agradaram. E aí há uma teoria, eu creio que a maioria, ou boa parte dos irmãos já ouviram falar desse texto, que tenta colocar que aqui anjos que caíram, foram expulsos para a terra, e aqui na terra esses anjos casaram com mulheres, e aí surgiram gigantes na terra. Mas há alguns aspectos que nós vamos expor agora, 10 pelo menos, há mais aspectos, mas vamos tentar de maneira breve mencionar os 10 que apontam para o fato de não serem anjos com mulheres aqui, mas de seres humanos mesmo. O primeiro deles é que Jesus Cristo não cita, aliás, cita os anjos como seres que não têm possibilidade de casar. Porque na glória eterna nós seremos como os anjos que não se casam nem se dão em casamento. Segundo, não há menção direta de anjos, até aqui nas Escrituras. Não há nenhuma menção de anjo. Então, o sentido mais natural para o primeiro leitor, quando Moisés escreve, por que Moisés não escreveu anjo? Havia na língua hebraica a palavra para anjo. Por que ele não escreveu a palavra anjo, se era anjo? E o povo estava ali, na leitura da lei, os que estão acompanhando nossa escola dominical, na leitura pública da lei, estão ouvindo os filhos de Deus se relacionaram com as filhas dos homens. Lembre-se que o povo está no deserto, recebendo o livro de Gênesis, às portas da terra prometida, e eles recebem esta palavra, filhos de Deus e filhas dos homens. Não há menção direta de anjos nas Escrituras até ali, segundo o argumento. Terceiro, anjos não se reproduzem nem entre si, quanto menos em uma relação hipotética com homens. Quarto, a ira de Deus é descrita por essa atitude, e ele menciona a sua ira para os homens, e a criação, os animais, e não menciona nenhum problema para os anjos supostos. Porque na queda no jardim, a serpente foi amaldiçoada, o animal, mas foi posta uma promessa ligada a Satanás, anjo caído. Aqui não. Quinto, apesar das cartas de Judas e de Pedro citarem o livro de Enoque, ou um livro apócrifo, livro de onde tem a origem dessa discussão, eles pincelam aquilo que é de verdade nesse livro e não autenticam o livro em si. Por exemplo, o apóstolo Paulo faz isso. Paulo, ele cita filósofos pagãos, e quando ele diz, olha, deles somos geração, nele nos movemos, Paulo está citando filósofos pagãos, mas ele pega como uma pincela do que eles falaram e diz, isto aqui é verdade de Deus para o povo dele. Ele não está referendando tudo o que eles disseram. Da mesma forma, Judas, ao citar Enoque, Judas não está referendando tudo o que o livro apócrifo falou, mas aquilo que era verdade de Deus, perpetuado e inspirado para a sua igreja, foi pincelado, e não as demais histórias que estariam naquele livro. Sexto, o povo de Deus é descrito no Antigo Testamento como filhos de Deus. Sétimo, a linhagem de Sete, que pregamos na última semana,
ela é descrita como a linhagem do povo de Deus. Ela é colocada por Moisés em contraste com a linhagem de Caim. Caim, aliás, é colocado como filho do maligno, aquele que assassinou a seu irmão. A linhagem de Sete como a linhagem daquele que substituiria Abel. Como assim? A linhagem que esmagaria a cabeça da serpente. Foi daí que veio Enos, onde o culto foi restaurado. Foi daí que veio Lameque, aquele que aguardava o consolo do Senhor. E daí que vem Noé, aquele que daria esse consolo da parte de Deus. Então, há naturalmente no texto esta diferença nessas linhagens. E aí é o 8º ponto ligado ao 7º. A leitura natural de Gênesis até aqui vai trazer esta dualidade entre os descendentes da mulher e os descendentes da serpente. Nós temos visto isso. Deus promete a Eva isso, a briga de descendências. Depois, nos primeiros filhos, a briga se instala. Caim mata Abel. Depois, você vai perceber que vem outra linhagem para substituir a linhagem de Abel. Essa linhagem vai fazer contraste, ele mostra as duas genealogias, e aqui agora vai dizer, olha, essas linhagens, os filhos de Deus, se misturaram com os filhos dos homens. Houve mistura. Lembre-se, Moisés está ensinando ao povo que está adentrando na terra prometida, olha, não imitem esses povos queimam os seus filhos, esses povos têm ídolos, esses povos têm prostitutos cultuais, esses povos fazem coisas abomináveis, feiticeiros, necromantes, consultam os mortos, coisas que são abomináveis aos olhos do Senhor. Deuteronômio 18 é quem vai falar sobre isso. Na sequência da nossa escola dominical, nós vamos ver esse texto especificamente. Há essa briga de descendências. E aí o 9º aspecto é, o povo está entrando na terra prometida. Não se misturem aos filhos dos homens. Vocês são filhos de Deus. Casamento misto. A questão do casamento é tão séria que quando você vai para Cristo citando a sua volta, ele diz assim, olha, será como nos dias de Noé, em que se casavam e davam-se em casamento. Ele não fala em que os anjos desceram lá e casaram com as mulheres. Não. A questão ligada a matrimônio será um dos sinais dos últimos dias, porque no tempo de Noé o povo de Deus passou a se misturar com aqueles que são idólatras. Jovens, já aqui uma aplicação, fujam de um casamento longe do Senhor. Fujam de buscar namoro longe do povo de Deus. Desde a origem, isso aqui é condenado nas Escrituras. Moisés está ali dizendo, olha, não se misturem, olha o que aconteceu, o juízo da parte de Deus, a ira de Deus se acendeu contra eles. E foi assim toda a história de Israel. O povo de Israel desobedecia, buscava mulheres de outros povos e Deus se irava contra eles. Lembre-se do caso lá de Balaão e Balaque. A cilada que eles armaram foi tentar fazer com que Israel se unisse a uma nação pagã. Deus se irou contra o seu povo. Até um falso profeta sabia disso. A desaprovação divina para o casamento entre crentes e descrentes é o 9º aspecto ligado ao nosso texto. E o 10º, Deus acabou de separar Israel de uma nação idólatra. E ele estava separando esse povo para fazê-lo como uma nação santa, separada. Não se misturem, vocês são santos.
os filhos de Deus passaram a se enamorar pelas filhas dos homens. E esta foi a causa inicial da ira de Deus. E o texto vai dizer, olha, Deus falando, o meu espírito não agirá para sempre no homem. Há um aspecto aqui ligado à ação do Espírito Santo, e aqui já é um pouco para os que estudam da área de pneumatologia, que é o estudo da pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo, nas Escrituras, ele não é só responsável pela conversão, pela transformação do coração, aquele que nos ajuda, nos lembra a respeito das coisas que Cristo ensinou. Não somente isso, mas ele é aquele que é o responsável pela vida. Há vários textos nas Escrituras que mostram o Espírito Santo como a pessoa da Trindade responsável pela manutenção da existência, da respiração. E aí o texto vai dizer, olha, o meu espírito não vai agir para sempre no homem, ele vai morrer, vai chegar um dia que eu vou... Pronto. É a ideia de que nele nos movemos, que a nossa respiração depende dele. No Salmo 103, também, ou 104, tem um trecho que fala especificamente sobre isso. Sobre o Espírito Santo como aquele que mantém o fôlego de vida do homem. E aí ele diz, olha, eu vou fazer desaparecer tudo que respira da face da terra. Irmãos, quando vamos para o que as Escrituras falam do tempo de Noé, é um tempo inimaginável. Inimaginável. Nós nunca viveremos um tempo de novo em que teremos homens com tanta longevidade e crescendo em maldade, multiplicando sua maldade, vivendo, repito, 800 anos, 700. 2 Pedro, ao citar, ele diz que Deus não poupou o mundo antigo por causa da sua ira, mas diz ainda assim, ele fez vir o seu dilúvio sobre o mundo de ímpios. Era um mundo de ímpios. Muita gente tem uma visão de Deus limitada, pensando, olha, Deus é amor, mas Deus não faria uma coisa dessa. Não. Deus é ira santa. Deus não tolera o pecado. Se eu e você temos um pouquinho de sensação de injustiça, quando vimos alguém maltratando o outro, sem motivo, ou com grande perversidade, e você fica com uma sensação terrível no coração, diante de um assassinato, diante de coisas terríveis, imaginem um Deus santo, santo, santo. Deus sente indignação todos os dias, é o que diz as Escrituras. Quem está anotando? Crianças, textos que o pastor citou, Salmo 7, versículo 11. Deus sente indignação todos os dias. Mas, por fim, o texto vai dizer assim, nós vamos ler juntos esse versículo, versículo 8. Todos juntos. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Noé achou graça. Salmo 130. Se tu, Senhor, observares iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Abacuque 3,2 diz assim, Senhor, na tua ira, lembra-te da misericórdia. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque, quando orou assim ao Senhor, Abacuque estava diante de um diagnóstico da parte de Deus a respeito do que faria, de uma previsão. Deus disse, olha, vou levantar os caldeus. O povo de Deus, vivendo de maneira perversa, Deus se irou contra o seu povo. Abacuque estava, Senhor, por que o Senhor permite tanta opressão no meio do teu povo? E Deus fala, olha, vou levantar os caldeus para ser instrumento de ira sobre o povo de Israel. E aí Abacuque fez, Senhor,
O Senhor é santo, o Senhor vai permitir isso? Não. Os caldeus também vão receber o seu justo castigo, a justa ira. E aí Abacuque chega e fala: Senhor, na tua ira, lembra-te da misericórdia. Sabe por que isso, irmãos? Porque Deus é um Deus de graça. Deus revela tristeza com o pecado. Deus revela ira santa, justo juízo contra o pecado. Mas Deus é gracioso. Pense da seguinte forma: Deus é ira, Deus é santidade, Deus é justiça, Deus é perfeição, Deus é amor, Deus é gracioso. A graça de Deus e a sua ira, elas não são contraditórias. E aqui no texto vai mostrar que Deus age com graça. E o que significa graça, crianças? Anotem aí. Graça significa favor imerecido. Graça, você pode botar 2 pontos, favor imerecido. Eu vou explicar mais. Graça é você dar uma coisa boa para alguém que merece uma coisa ruim. Vou repetir. Graça é você dar uma coisa boa para alguém que merece uma coisa ruim. Assim foi com Noé. Noé não era alguém perfeito, sem pecados. Aliás, mais à frente nós vamos estudar o texto em que Noé se embriaga, por exemplo. E Noé cai em pecados similares ao de Adão. Nós vamos ver esse comparativo da queda de Adão e da queda de Noé. Mas fechado esse parêntese, Noé achou graça diante de Deus. E não porque Noé era alguém bondoso, bonzinho, mas é porque Deus é cheio de graça. O texto vai mostrar a graça de Deus não só na expressão dele para com Noé, nessa expressão curta. Mas, por exemplo, quando Deus diz assim: os seus dias não passarão de 120 anos, não é somente uma expressão de juízo, é também, ele vai encurtar os dias, mas da mesma forma como foi com Adão, em que Deus poderia ter fulminado Adão e Eva naquele breve instante, e Deus dá a Adão 930 anos, Deus ainda vai dar 120 anos para esse povo. 120 anos. Você vai ter ainda, nas Escrituras, que Deus, naquele meio de perversidade, ainda colocou um luzeiro no meio. Um mundo em trevas, Deus ainda colocou alguém pregando a justiça. Onde é que está isso no texto? As Escrituras se explicam com as Escrituras. 2 Pedro 2,5 diz que Deus preservou a Noé, pregador da justiça. Da mesma forma que Ló estava lá em Sodoma e Gomorra, naquelas cidades, conhecendo as pessoas, sendo juiz. E as Escrituras falam que Ló se angustiava com o comportamento libertino, e ele estava ali apregoando a verdade. Deus nunca deixou o mundo sem o testemunho da justiça. Isso é graça. Sem frear a maldade com alguém denunciando o erro. Mesmo que muitas vezes este alguém é apedrejado. Deus separou um homem para salgar com a pregação da verdade de maneira graciosa. Deus manifestou longanimidade. 1 Pedro 3,20 diz: os quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água. Deus separou 120 anos de longanimidade. Há uma dúvida sobre 120. 120 anos era a idade, a faixa etária que o ser humano vai viver a partir dali? Ou era apenas os 120 anos a respeito do tempo de construção da arca? O texto abre a margem para ser as duas coisas ao mesmo tempo, ou ser uma ou ser outra. Pode ser tanto a ideia de só os 120 anos que Noé construiu a arca, pode ser somente os 120 anos de vida que eles passariam a ter, ou pode ser esse conjunto que é o que parece,
no texto. Por que o que parece é isso? Porque você vai ver, naturalmente, logo após o dilúvio, na história, há uma queda da longevidade. E esta queda, ela não é imediata, assim como a morte prometida a Adão não foi imediata, nem a esses homens. Ela cai e ela começa a declinar na curva e ela vai para a faixa dos 120. A partir dali, um pouco após Abraão, essa curva se fecha na faixa dos 120. Então, há esses aspectos que não são tão centrais, mas o aspecto de que 120 anos significa longanimidade, isso está explícito lá na primeira carta de Pedro. A longanimidade de Deus ocorreu no tempo ali, enquanto Noé construía aquela arca. Deus é longânimo. E por fim, Deus derrama graça sobre a vida de Noé. Irmãos, nós não estamos diante de um Deus que sente prazer na morte do ímpio. Talvez você pense assim, olha, eu conheço pessoas que estão em pecados terríveis e já estão longe demais, não tem jeito para eles. Irmãos, a graça de Deus, ela é abundante no coração de quem Deus quer atingir. Quando Deus atinge um coração com a sua graça, Ele é poderoso para transformar esse coração, para transformar esse inimigo da cruz em adorador. Aliás, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Se Deus não derramou a sua ira sobre nós em momentos em que pecamos, em que tratamos o seu culto de qualquer modo, pense aí quantas vezes nós nos aproximamos do culto ao Senhor de qualquer jeito. E lembre-se o que acontecia em vários momentos na história, de modo exemplar. Deus fulminava aqueles. Ai, por que Deus não faz isso hoje? Deus continua fazendo. 1 Coríntios 11 fala sobre isso. Não são poucos os que dormem, mas Deus, em toda a história foi assim, continuou em alguns casos manifestando graça, longanimidade, levantando servos dele, para puxar a nossa orelha, para dizer, olha, o caminho da justiça, da verdade não é este. Preservando alguns com fidelidade, às vezes um colega meu, que tem sido mais fiel do que eu naquele aspecto, e ele chega, pastor, olha, esse aspecto, essa fala que você disse para o irmão ali não foi boa. Deus sempre preservou graciosamente servos dele, enchendo com a sua graça, para que eles superabundassem com essa graça e transbordassem para outros. E aí você começa a pensar, olha, o que essa graça nos ensina? Essa graça, irmãos, foi manifestada, não é, por causa da cruz de Cristo. O mundo não poderia ser completamente destruído, sem sobrar ninguém, porque havia uma promessa de um descendente que esmagaria a cabeça da serpente, que esmagaria com ira santa, que teria inimizade com os descendentes da serpente, inclusive. É por isso que esse texto fala a respeito de Cristo. Cristo, aquele que foi justo, perfeito. Cristo que não sente alegria com o pecado alheio. Cristo que manifestará a sua ira. O Apocalipse fala sobre isso, sobre o dia da ira do Cordeiro. Ai daquele que se deparar desse dia como inimigo do Cordeiro. Mas o Cristo que se manifestou com graça salvífica, graça que está acessível a pecadores como eu e você. Deus graciosamente nos mandou Cristo. Ele é o nosso consolo. Noé significava consolo, mas apontando para aquele que é o Consolador, e disse, olha, eu não vos deixarei órfão, eu ainda vou mandar outro Consolador igual a mim. Volte-se para Cristo. Não existe outra alternativa para a verdadeira alegria, satisfação, senão Cristo. Cristo gracioso,
que nos recebe como pecadores, mas que nos apresenta como justos, perfeitos, livres da ira do Pai. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar? Coloque-se de pé. Ó Deus, nós estamos diante do Senhor, agradecidos porque a Tua palavra é viva, agradecidos porque após tanto tempo o Senhor nos alimenta, nos confronta, nos conforta, porque o Senhor não nos deixa do jeito que estamos. Obrigado, Senhor. Obrigado porque temos o privilégio de cultuarmos ao Senhor e termos esta palavra tão viva e podemos abri-la e ler e cantar ao Senhor em voz alta. Ó Deus, pedimos que o Senhor não nos deixes perder o Senhor do nosso olhar. Nós queremos olhar firmemente para o Senhor. Nós não queremos, ó Deus, ser motivo de tristeza para o Senhor. Nós não queremos jamais ser alvos da Tua ira, porque sabemos que Cristo sofreu em nosso lugar a Tua ira, ó Pai. Por isso nós pedimos, Pai, nós queremos viver dia após dia cheios da Tua graça. Derrama a Tua graça sobre nós dia após dia, um pouco mais, dia após dia de misericórdia, que se renovam cada manhã. Ó Deus, olha para nós com misericórdia, porque dependemos e precisamos totalmente de Ti para tudo, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a viver do modo que Te agrade. Livra-nos, ó Deus, de voltarmos os nossos olhos para as coisas do mundo. Livra os nossos jovens, ó Pai, adolescentes, crianças, de flertarem com o mundo, com os prazeres do mundo, com mulheres, com homens descrentes, que não amam ao Senhor. Ó Deus, livra o nosso povo, Pai, de se casarem com aqueles que adoram a ídolo, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia do Teu povo. Santifica-nos, Pai, na Tua palavra. Tem misericórdia de nós. Nos abençoe, Pai, no nome santo do nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor. Recebei a bênção. Que a maravilhosa graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno e bondoso Pai, que a comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus repousem sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Sentai-vos.